Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, iremos aprender a calcular as raízes da função quadrática com a famosa fórmula de Bhaskara. Nós vamos usar o Excel, que é um aplicativo da Microsoft, ou a planilha, que é o aplicativo da Google. A sua última planilha é essa, renomeada Atividade 5 Prática. Você vai aqui no canto inferior esquerdo, vai adicionar uma nova página e vamos iniciar o passo a passo do cálculo dessa raiz usando a planilha. Você vai renomear essa página Atividade 6 para iniciar o passo a passo comigo. Quero lembrar aqui que nós vamos colocar um título, função quadrática ou função de segundo grau ou função polinomial de segundo grau. A lei de formação eu já expliquei na aula anterior e é necessário você colocar essas informações porque é uma nova atividade que nós estamos realizando. Na célula A4, você escreve raízes da função e nós vamos usar essa função. F de x é igual a x ao quadrado menos 5 mais 6. Eu vou igualar essa função a zero. Por quê? Eu vou verificar os coeficientes da equação. Ela vai deixar de ser uma função para ser uma equação. Então, eu vou colocar menos x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Professora, por que você está fazendo isso? Porque eu vou identificar aqui os coeficientes. Então, aqui é uma função e isso aqui é uma equação. Agora, nós temos aqui a equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. E nós vamos identificar os coeficientes a, b e c. Eu vou fazer uma tabela dos coeficientes. Eu vou colocar coeficiente A, B e C. Eu estou usando a célula aqui A6 para discriminar o coeficiente, a célula A7 para colocar o coeficiente A. Estou digitando a letra B, que é o coeficiente B, na célula A8 e na célula A9 estou digitando o coeficiente C. O título coeficientes eu vou mesclar com duas células, a A e a B. Vou centralizar. Vou montar aqui uma tabela. Colocar as bordas. Eu vou formatar a minha tabela. Coeficientes. Vou aumentar a fonte para 15. Os coeficientes, eu vou colocar azul. E o valor do coeficiente, eu vou colocar vermelho. Pessoal, vou centralizar também os coeficientes. Fica melhor a visualização. Pessoal, o valor do coeficiente A nessa função é menos 1. O valor do coeficiente B dessa função, menos 5. Lembre-se da aula anterior. Coeficiente C, mais 6. Não tem necessidade de colocar o sinal de positivo. Vou centralizar aqui. Pronto. Primeiro passo, os coeficientes. Agora, o segundo passo, que é o próximo passo, nós vamos calcular o discriminante. Vamos no Google e copiar uma fórmula. Eu vou abrir aqui uma aba. No site de busca da Google, vou escrever fórmula discriminante. Vou dar Enter. Clicar em imagem. Pegar uma fórmula aqui, legal. Olha, essa aqui, tá? Então, eu vou pegar minha ferramenta de captura.
novo, e vou selecionar aqui. A minha ferramenta de captura já capturou a minha imagem, e agora eu vou copiar aqui nessa célula. Você pode colocar na célula D6, não tem problema. E vou dar um Ctrl V. Vou diminuir porque ficou grande. Lembrando que eu só estou fazendo isso para quê? Para calcular o discriminante, tá bom? Eu vou diminuir mais um pouquinho para ela ficar nessas duas células. E agora, o que que eu vou fazer? Nessa célula aqui, eu vou inserir a fórmula de quem? Do delta. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que na verdade esse delta nós chamamos de discriminante. Eu vou escrever aqui, calcular o discriminante. Fica melhor, para você entender o que nós estamos fazendo. Discriminante. Vou selecionar essas duas células. Pronto. Vou calcular aqui o discriminante. Vou colocar um roxinho, aumentar aqui. E vou colocar assim. Então, primeiro, nós fizemos coeficiente. Segundo, nós vamos calcular o discriminante. A fórmula do discriminante, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Professora, onde nós colocaremos? Vamos colocar embaixo da fórmula, tá bom? Então, eu vou sempre começar a minha fórmula com sinal de igualdade. Vou colocar aqui, eu não preciso colocar delta, tá bom? Eu sei que delta, eu tô calculando aqui, nessa célula, o valor de delta, tá? Por isso que eu coloquei a fórmula aqui. B ao quadrado. Então, eu vou colocar, quem é o B ao quadrado? Eu vou abrir parênteses. B ao quadrado não está aqui na célula B8, não é o 5 menos 5? Vou clicar na célula B8, que é o menos 5. Vou fechar o parênteses. Vou digitar Shift e o circunflexo. Olha, segurei o Shift e o circunflexo. Vou dar um espaço, olha aqui, o quadrado aparecendo, tá? Só que eu tenho que colocar o número 2, tá? Está vendo que ele já dá o resultado aqui, ó? Do b ao quadrado? B ao quadrado é o quê? Menos 5. Menos 5 ao quadrado não é 25? Olha aqui que interessante. Agora eu vou colocar o sinal de menos 4, porque 4 é da fórmula, vezes. O sinal de vezes é o asterístico. Vou abrir parênteses e vou sinalizar quem é A. Quem é A na minha tabelinha aqui de coeficientes? Porque eu não estou calculando o delta, que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. B, A e C não são os meus coeficientes. Então, vou sinalizar quem é meu A. Por que que eu estou abrindo parênteses? Por causa dos números negativos. Vou clicar na célula B7. Vou fechar os parênteses, vezes. Quem que é o vezes na minha função? O asterístico. E quem é o valor de C? É o 6. Então, eu vou lá na célula B9. Então, abro parênteses novamente. Vou clicar na célula B9 e vou fechar o meu parênteses. Aqui, gente, olha que interessante. O que vai acontecer? Ele vai calcular o discriminante para mim. Então, eu vou dar um Enter. Eu não coloquei aqui o valor do discriminante em roxo. Eu vou colocar ele aqui em roxo, tá bom? Vou aumentar
a minha fonte, colocar negrito e vou centralizar. Então, o meu delta, que é o valor do meu discriminante, é 49. Então, a gente fez o primeiro passo, o segundo passo, e agora a gente vai fazer o terceiro passo. O terceiro passo é calcular as raízes através da fórmula de Bhaskara. Calcular as raízes. Eu vou colocar calcular as raízes em rosa. Colocar meu negrito e aumentar a minha fonte. Vou colocar fonte 15. Vou usar essas duas células, vou mesclar a célula, vou centralizar essa célula para ficar um trabalho bonito. Nós vamos lá no site de busca da Google e vamos escrever fórmula de Bhaskara. Olha, já até sai aqui, ó, fórmula de Bhaskara. Vai sair assim para você, tá? Eu vou pegar essa aqui porque eu vou calcular o x' e x duas linhas. Presta atenção que essa fórmula aqui, no x', eu vou calcular primeiro o positivo. Depois o x duas linhas, eu vou calcular o negativo. Então, é essa fórmula que eu quero, tá bom? Eu cliquei aqui para ela ficar maior aqui, para eu poder copiar. Então, eu venho com a minha ferramenta de captura, novo, e vou capturar essa fórmula. Vou selecionar e vou levar para minha planilha. Clicar aqui na minha planilha e vou dar um Ctrl V, tá bom? Olha a minha fórmula aqui. Eu vou diminuir um pouco. Por quê? Eu não estou usando... Opa, deixa eu subir aqui. Eu não estou usando aqui duas colunas. Estou usando aqui duas colunas para a fórmula, tá? E agora, a gente aqui, nós vamos colocar, fazer uma tabela de x' e x duas linhas. Pessoal, agora nós vamos fazer o x'. Então, eu vou digitar x. No canto superior direito, você vai visualizar os apócrifos. Você digita o primeiro apócrifo e dá um Enter. É o nosso x'. Vamos para a célula K7. Vou digitar x e x duas linhas. Vou digitar duas vezes o apócrifo. Uma, duas. Olha lá ele já saindo. Vou formatar. Eu vou ter o valor de x' e x duas linhas. Então, eu vou selecionar o x', a célula onde está o x' e x duas linhas, e selecionar as células de baixo. Vou colocar uma borda. Você pode até escolher aqui uma borda legal, borda que você quiser, tá bom? Vou aumentar a minha fonte, vou colocar 20. E aqui, calcular as raízes não tá em rosa, vou colocar rosa para todo mundo e vou centralizar. E vou colocar o negrito também, para ficar legal. Pessoal, agora eu vou inserir a minha fórmula do meu x'. Toda fórmula começa com sinal de igualdade. Vou começar abrindo dois parênteses. Por quê? Eu tenho um numerador para resolver e o denominador para resolver. Se eu não tiver a ordem de resolução, o cálculo da minha raiz será incorreto, tá bom? Então, ó, abri dois parênteses, menos b. Quem é meu coeficiente b? Olha, menos da fórmula, e vou colocar o b. O b não tem valor de menos 5? Não está na célula B8? Vou só clicar em cima do B8. Olha o B8 aqui. Tá vendo que ele já traz um cálculo para mim de 5? Por quê? Menos 5, eu faço o cálculo dos sinais, que eu terei o 5, tá? Vou fechar o meu parênteses para não influenciar na ordem de resolução.
Que sinal é esse? Sinal de mais. Então, eu vou colocar o sinal de mais. Agora, vou colocar a raiz quadrada. Então, eu vou escrever Rá, que aqui ele já me traz, ó. O próprio sistema já me traz raiz. Eu quero essa raiz. Raiz de quem? Raiz quadrada de delta. Quem é esse delta? É meu discriminante. E meu discriminante, qual é o valor dele? 49. Ele está em qual célula? Na célula D9. Então, eu venho e clico na célula D9. Vou fechar o parênteses dessa raiz e vou fechar todos os parênteses. Por quê? Não comecei com 2 aqui? Ó, esse tá fechando com esse. Olha aqui ele sinalizando pra gente, ó, tá? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Então, ó, fechei. Agora, o que falta? O traço da fração, que esse símbolo aqui significa divisão. E a divisão na planilha, eu coloco barra. Isso aqui na planilha significa barra, que é a divisão, tá bom? Divisão por quem? 2 vezes A. Então, eu digito o número 2. O vezes no Excel é o asterístico. Vezes quem? Vezes A. Só que A eu vou colocar também com parênteses. Eu venho aqui, clico em cima do meu coeficiente A, que tem o valor de 1, então é o B7. Olha o B7 aqui aparecendo. E vou fechar esse parênteses, tá bom? E colocar um Enter. Olha que interessante, menos 6. Como eu fiz essa primeira fórmula, agora para a segunda fórmula é rápido. O que eu vou fazer? Eu vou copiar. Só que aqui, professora, mas aqui é menos. Como que você vai fazer? Presta atenção que eu vou fazer. Olha, só vou copiar a fórmula. Vou vir aqui, vou copiar essa fórmula, tá? Vou selecionar, vou copiar. Ó, como que eu copio? Ctrl C. Como que eu colo? Ctrl V. Ó, não deu menos 6? Vou vir aqui, passar um pincel. E agora, aqui não é menos? No X duas linhas, eu venho aonde antecede a raiz de delta, eu vou colocar o quê? O menos. Então, aqui eu coloco, de vez em ser mais, eu vou colocar o sinal de menos. Dou um delete no sinal de mais e vou dar um Enter. Por que eu fiz isso, gente? Para ganhar tempo. Então, aqui, ó, se você prestar atenção, tenho aqui mais raiz, menos raiz, mais raiz, menos raiz. Então, eu calculei menos 6 e menos 1. Na aula anterior, lá na atividade 5, nós construímos a tabela. E nessa tabela, nós tínhamos, eu pedi para vocês sinalizarem, quando o y desse 0. Então, ó, quando o y for 0, meu x é menos 5. Quando o y for 0, meu x é 1. Vamos ver se isso é verdade? Aqui na atividade 6, olha, menos 6 e 1. Então, eu posso calcular as raízes através da fórmula de Bhaskara e também posso calcular através da tabela quando o y dá 0. Então, vocês aprenderam a calcular a função quadrática de duas maneiras, atribuindo valores para x. Aqui nós construímos o gráfico. A melhor forma de construir o gráfico é atribuindo valores para x. E agora, nós fizemos com a fórmula de Bhaskara. Professor, e para esboçar o gráfico, como você faria? Como eu faria? Aqui faltam informações, tá bom? Eu preciso calcular vértice, que não é o caso de hoje. Eu queria mostrar para vocês essa semelhança da tabela juntamente com a fórmula de Bhaskara. Agora, a sua atividade. Como que você vai fazer a atividade? Na aula prática de hoje, você vai usar a mesma função que a professora te enviou nessa atividade
prática 5. Então, cada aluno recebeu uma função. Quando você abriu aqui a sua nova planilha, eu já fui colando a sua função para você fazer a atividade 5. Agora, a mesma coisa. Você vai no canto inferior esquerdo adicionar uma página. Você vai renomear essa página como atividade 6, prática. E você vai usar a mesma função que você recebeu aqui na atividade 5, prática. Você vai calcular as raízes da função usando a fórmula de Bhaskara, conforme a professora explicou aqui. Amiguinhos, obrigada pela atenção. Finalize as atividades pendentes. Não deixe para a última hora. Presta atenção nos detalhes de informação, que vocês vão a cada dia se superar no aprendizado. Agradeço aí a atenção de vocês e até mais.